Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, tanto aqui presentes no Recanto Mel de Deus, nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, no Evangelho hoje Jesus ensinou a mais bela, a mais perfeita das orações. Que oração é essa? Oração do Pai Nosso. E ele ligou tudo ao perdão. Pai Nosso começa, quando vocês quiserem rezar, rezem assim. Foi Jesus ensinando aos seus discípulos como orar, não é? Como orar. E depois ele explicou, porque se vocês não perdoarem, foi o que nós fizemos aqui no começo da missa, se vocês não perdoarem de todo o coração os vossos devedores, Deus, o Pai, também não perdoará vocês. Por isso, quem quer alcançar aqui alguma graça de Deus, humildade, humildade, humildade e perdoar. Toda vez que você se pôr de joelhos para rezar, para pedir que Deus lhe abençoe, você tem que perdoar. Se você não perdoar, é um ato de amor por Jesus, e é um ato de vontade. Você não esquece, você tem às vezes sentimento, mas vai ser uma luta. Falei, quando é que eu vou perdoar de verdade? Quando você perdoar, você vai saber. Aquilo vai sair do seu coração. Você vai lembrar sem dor, sem revolta. Você vai ver aquela pessoa que não vai doer mais em você. Se aquela pessoa precisar de você, se ela cair, você vai levantá-la com todo amor. É uma graça muito grande, é uma graça sobrenatural. Quem quer essa graça? Você tem que querer, porque às vezes a gente não quer perdoar. A gente quer que Deus faça justiça, que aquela pessoa sofra por tudo que ela me fez passar. Pois então, aquela mesma medida que você está usando para o outro, vai ser usado para você, saiba disso. Por isso que você não é feliz, por isso que você que não perdoa, você não é feliz, e você não sente a bênção de Deus nas suas orações. Eu vejo tanta gente que às vezes é até mais ruim que a gente, sinceramente, até que não reza tanto como a gente às vezes reza, mas ela consegue muita graça, porque tem gente que está testemunhando sempre, porque tem um coração perdoador. Ter um coração perdoador é uma bênção de Deus. Hoje eu quero continuar com o manto de São José, a partir dessa segunda estrofe do manto. Em vós teve cumprimento o sonho misterioso do antigo, cuja figura antecipou a vossa. Não só de fato o sol divino vos cingiu com seus luminosíssimos raios, mas também a mística lua Maria vos aclarou com sua doce luz. Vamos ver onde é que isso está. Abra a Bíblia de vocês, o capítulo 37 do Gênesis. O capítulo 37 do Gênesis começa a história de José do Egito. É muito lindo. José do Egito era um menino muito querido, era o penúltimo filho de Jacó, ou Israel. Ele era o primeiro filho de Jacó com a sua... Jacó teve algumas esposas e até suas escravas, escravas das suas esposas lhe deram, porque naquele tempo Deus tolerava que o homem tivesse mais de uma mulher, não aceitava. Jesus disse, quando perguntaram, Jesus falou assim, como foi lá no início, o plano de Deus é Adão e pronto. A poligamia é já uma tolerância de Deus, mas já não é a vontade de Deus. Nem tudo que Deus tolera é o que Ele quer, como nem tudo que você tolera no seu filho é o que você quer. Você tem uma vontade, você quer seu filho feliz, mas muitas vezes você tem que tolerar, porque ele é independente, não é? Mas não que você aceite aquilo, que você queira aquilo para ele. Então Deus tolerava. Então uma das esposas de José, de Jacó, que ele amava, que ele sempre amou, quem era? Raquel. Raquel teve 2 filhos, ela com Jacó, Israel. Como é o nome desses 2 filhos? O mais velho, José, e o mais novinho, Benjamim. Quando ela teve Benjamim, ela morreu lá em Belém. Ainda hoje, quando a gente está entrando em Belém, depois ali de Jerusalém, você já encontra ali tumba de Raquel, não é? E tem lá no livro de Jeremias,
que o evangelista Mateus vai falar. Esse choro é o choro de Raquel que chora os seus filhos, que eles não existem mais, em referência à morte dos santos inocentes, que aconteceu justamente aonde? Em Belém. Por isso que são os filhos chamados filhos, os belemitas são chamados os filhos de Raquel. Bom, então José era o penúltimo dos 12 filhos, e seu irmão Benjamim era o mais jovem. Só que José era um menino de Deus, tinha uma vocação especial. Deus falava com São José, Deus falava com ele através de sonhos, e ele teve um sonho. Está no capítulo 37, teve 2 sonhos. Primeiro ele contou que ele via todos os seus irmãos com os seus feixes, e todos eles se ajoelhavam diante dele. Quando é que vai se cumprir esse sonho? Quando os irmãos vão até o Egito comprar o quê? Trigo, e se ajoelham todos diante dele, sem saber que estão se ajoelhando diante do seu próprio irmão, que eles depois que eles tinham vendido. Bom, mas ele teve um outro sonho. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Disse ele: tive ainda um sonho. Diga comigo: o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. O que é que o pai disse? Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Sabem ler? Não? Vamos ler junto? Viremos, acaso, eu, mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse sonho se cumpriu na vida de José, sim ou não? Não. Primeiro, por impossibilidade. A mãe dele já estava morta. Raquel já estava morta. O pai nunca se prostrou diante dele. O abraçou no Egito, e foi ele que foi e se prostrou diante do pai e o acolheu no Egito. Agora seus irmãos sim, as 11 estrelas se prostraram. Então, a palavra de Deus mente? Não, é isso que o manto está dizendo. O sonho de José do Egito se cumpriu em quem? No futuro patriarca São José. Por quê? Quem é o sol? O sol não é Jacó, o sol não é Israel, o sol é Jesus. Jesus se prostrou diante do seu pai José, sim ou não? Sim, muitas vezes, para tomar a bênção, para aprender a lição. E Nossa Senhora se prostrou não diante de São José, a mística lua? Sim ou não? Sim. O que Raquel não podia fazer já estava morta. Nossa Senhora, então, a nova Raquel se prostra. Então, São José teve a realização daquele antigo sonho de José do Egito. Por isso que o manto reflete. Vocês sabiam disso quando rezavam ou não? Estão aprendendo agora. Espero que não esqueçam nunca mais. Então, vamos rezar juntos. Em vós teve cumprimento o quê? Misterioso do antigo José, cuja figura antecipou a vossa. Não só, de fato, o sol divino vos serviu com seus luminosíssimos raios, mas também a mística lua Maria vos aclarou com a sua doce luz. Aí continua: ó glorioso patriarca, se o exemplo de Jacó, que se regozijou pessoalmente com seu filho predileto. Quem era o filho predileto de Jacó? José, que sofreu tanto como o nosso José. Exaltado sobre o Egito, ele foi exaltado como o primeiro ministro do Egito, depois de muito sofrimento, depois de servir
muitos anos como escravo. Serviu para arrastar também os outros filhos à salvação. E no final, José, com esse coração perdoador, com esse mesmo coração de São José, que com certeza teve que perdoar Herodes, por tudo aquilo que ele fez a família sagrada passar no Egito. Fez José perdoar a todos que perseguiram Jesus. Fez São José perdoar tanta luta que ele teve que passar para criar sua família dignamente ali no escondimento. Teve que perdoar os romanos que invadiram sua terra e eram cruéis, eram terríveis. Assim também, enquanto José do Egito não perdoa, e ele chega no final, ele diz: não foram vocês, não se preocupe. Vamos ler esse texto? Não foram vocês que me venderam, não tenham medo. Foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Quem é que já fez o curso José, um sonhador? Quem já fez? Não lembra, não? Esse é o texto mais importante desse curso. Foi Deus. Sem isso, não tem nenhum sentido o curso. O curso significa a grandeza de José do Egito está no perdão. Assim, eu quero mostrar a vocês como a grandeza também de São José, de cada um de nós, está não só em ser escolhido para isso ou para aquilo, mas ter um coração perdoador diante de Deus. (45) 8. Vamos lá, 45, 8. Vamos do 5. Vamos do 4. Desculpe. Aproximai-vos, disse ele aos seus irmãos. E eles aproximaram. E ele lhes disse, de bem forte: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristezais, nem tenhais remorsos de me teres vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Pois eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Os 7 anos de vacas magras. Deus enviou-me adiante de vós. Vamos repetir isso? Vamos. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande liberdade. Diga bem forte: não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Palavra do Senhor. Como é importante isso. Vocês veem que antes de perdoar, leia esses textos, principalmente na quaresma, é muito bom. Você lê toda a história de José. É do 37, do 37 ao 50. Toda a história de José. Você vai ver que José no começo ainda tinha muita raiva. Quando ele viu os irmãos a primeira vez, ele falou duro com eles. Ele fez de tudo para um ficar preso, aquele que tinha mais judiado dele, não é? E ele, quando às vezes via, ele chorava, ele tinha raiva, não é? Mas ao mesmo tempo ele foi descascando essa cebola. Perdoar é descascar uma cebola, meus irmãos. Quem já descascou uma cebola aqui? Você chora, parece que nunca se acaba. E cada vez que você tira, mais tem outra. Mas tem outra camada, outra camada. Diga ao seu irmão, vai acabar. Um dia isso, Deus vai acabar. Aí você vai perdoar. E é uma libertação tão grande no seu coração. Se você soubesse a felicidade que é o perdão.
Por isso, peça hoje a São José esse grande coração perdoador, né? Esse coração que se ofereceu livremente para tudo sofrer por amor a Jesus. Esse coração que não diz uma palavra, só amor a Jesus e Nossa Senhora os defendeu, e amor a Deus. Só queria saber qual era a vontade de Deus. Quando Deus dizia, não questionava, não dizia uma palavra, só obedecia. Se ele obedeceu tanto a Deus, hoje Deus tem um prazer e alegria de obedecê-lo no céu. Quando São José, na sua delicadeza, na sua bondade, pense um homem bom. Quem conhece aqui um homem muito bom na terra? Uma pessoa que você, quando pensa nela, já pensa uma pessoa boa. Tem gente assim? Tem, graças a Deus. Homem e mulher. Mas pense num homem, uma pessoa boa. Você tem até uma emoção quando você pensa nessa pessoa, tudo que ela já fez e representa para você. Pois milhões de vezes melhor do que essa pessoa é São José. Ele só não é melhor do que Nossa Senhora, porque ela é a obra-prima de Deus na criação. Mas até ela, tão grande, obedecia. Quando o anjo vinha, falou uma vez com ela, e ela: eis aqui a serva, Senhor, faça-me segundo a vontade. Mas a São José veio várias vezes e falou, e ela obedecia a ele. Sim ou não? Você é mais do que Jesus, você é mais do que Nossa Senhora. Se Nossa Senhora e São José obedeciam, se o sol e a lua divinos se curvaram diante desse homem, quem sou eu e quem é você para não se curvar e pedir? São José, valei-me. São José, ajuda a que eu perdoe de todo o coração e alcance a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ou se ficasse alguma coisa dessa olhando na sua cabeça, no seu coração, você